Agora começou, então já começou aí meio enrolada, né? Mas vamos esperar o pessoal chegar. E estamos muito felizes aqui, né, em receber a Júlia. Muito obrigada pelo convite. Acho que essa parceria vai ser super legal, né, amiga? Se apresenta aí pro pessoal. Então, eu tô muito feliz de estar aqui, né, para falar de um assunto que eu gosto tanto. E é um assunto que a gente costuma não falar com muita frequência, né? A gente não fala sobre finanças, sobre planejamento financeiro. Nem sobre dinheiro direito. Nem sobre dinheiro, nem dentro da nossa própria casa, né? Quem dirá em ambientes, assim, com troca de experiências, enfim. Então, acho que vai ser bem importante a gente falar sobre isso, trocar sobre as nossas experiências, né? Tirar dúvidas, vai ser bem incrível. Que legal. E eu acho que é bem isso, esse tabu que a gente tem de falar sobre dinheiro. Ainda mais a gente vindo de umas gerações que, às vezes, só o homem cuidava do gerenciamento da casa, que só ele tinha o controle, às vezes, só até do ganho, né? Muitas nossas mães, às vezes a minha, no caso, sempre trabalhou, mas tem algumas que não trabalhavam, então eram só dona de casa, não sabia o que estava acontecendo. Às vezes, até no trabalho dele poderia ter algum problema e ele não expunha isso, né? Não falava para o pessoal. Então, a gente criou, eu acho que uma barreira sobre conversar com isso, e que bom que hoje em dia tem muitas mulheres, assim, como você, que querem mesmo abrir esse jogo, porque a gente tem que ter o nosso controle sobre nossas finanças, sobre a nossa vida. Exato, eu acho que esse histórico mesmo, ele afastou por muitos anos as mulheres dessa área, né? E eu acho que a gente tem uma certa resistência por achar que é algo muito complicado. E eu acho que a gente vem também... tem muitas pessoas que falam sobre esse assunto de uma forma um pouco rígida, um pouco complicada, então acho que isso acaba um pouco afastando, né? Por isso que eu tento trazer isso com uma linguagem um pouco mais simples, né? Que aproxima, para que a gente possa ver que só é difícil porque a gente desconhece. Como qualquer coisa da nossa vida. Tipo, como para mim, os investimentos é difícil, porque eu não estudei, você sim. E como para você, medicina, às vezes é uma coisa muito surreal, porque você não tem conhecimento. Mas se a gente começar a ler, começar a participar mais, ver mais podcast, ver live, tu começa a entrar um pouquinho mais no assunto. Então, não vai ser um assunto totalmente novo que você não vai ter mais noção, né? Exato. E tudo que a gente... todos os assuntos que a gente se permite conhecer, né? Eles acabam ficando um pouco mais fáceis com o decorrer do tempo. Com certeza. Até chegar ao ponto de que não seja algo muito complicado. E a gente fala não só de assuntos também, mas também do hábito, né? Porque a gente não tem o hábito de olhar para a nossa vida financeira com estratégia. Não. Eu até ia falar, eu acho que a primeira coisa, que hábito que você acha que a gente tem que ter na nossa vida financeira? Falando na parte médica, mas também de todo mundo, assim. O que você acha de anotar os gastos? Eu acho que o primeiro item, assim, o passo que a gente tem que seguir é ter clareza, né? Clareza do que acontece na nossa vida financeira. E isso a gente só consegue encarando as coisas de frente, né? Eu sempre digo que as pessoas, às vezes, têm medo de olhar para a fatura do cartão de crédito, medo de lançar dados em uma planilha, né? É como se a pessoa não olhasse, o problema não existisse. Não é, né? Colocar sujeira embaixo do tapete, só gente. Que o problema é que isso acontece mesmo. As pessoas ignoram, acham que o problema não existe, mas ele só aumenta silenciosamente. E aí chega um momento que fica muito mais difícil a gente retomar o controle, né? Então, a clareza ela é muito importante. A gente poder olhar com segurança para os nossos dados financeiros mesmo, né? Eu sempre digo que o nosso ativo mais valioso não é o dinheiro, é o tempo. Né? Com certeza. E isso, na nossa vida médica... acho que os médicos que estão nos assistindo ou que vão assistir é o que a gente mais preza, assim, porque o nosso tempo é muito corrido. Então, o tempo que a gente tem, assim, para descansar, para fazer outras coisas, é muito pequeno. A gente tem que ter uma agenda muito, assim, milimétrica, organizada. Exatamente. Então, qualquer coisa que a gente possa, às vezes, ganhar um extra ou rendimento é muito bem-vindo, porque ali, quando a gente está no trabalho, a gente tem que estar 100% ali. É muito importante. É muito importante. É muito importante. Quando eu falo de tempo, a gente gasta o nosso tempo para conquistar dinheiro, né? É isso que a gente faz. Então, a gente gasta o nosso ativo mais valioso para ganhar dinheiro, porque ele é essencial para a gente viver, né? Enfim, a gente não vive sem esse ativo financeiro, né? Só que aí, o que a gente faz? A gente gasta o nosso bem mais valioso para conquistar dinheiro e a gente não tem estratégias para otimizar o dinheiro que a gente ganha, né? Então, é bem importante a gente olhar com essa visão, porque a gente acaba agindo no improviso, né? Só que o improviso, ele acaba não trazendo os resultados que a gente esperaria ter com a quantia de dinheiro que a gente ganha, né?
Então, olhar para isso com estratégia, com clareza, identificar tudo que entra, tudo que sai, né? Às vezes impor limite de gastos, porque a gente não tem importante. Isso. A gente vai entrando, vai saindo, e até a gente já havia falado sobre isso. As pessoas, às vezes, têm planilhas e elas lançam dados. Porém, só que a maioria delas, no final das contas, a única coisa que ela vai descobrir é se sobrou, se faltou, se empatou. Exato, não faz nada com esses dados, né? Tem tudo direitinho ali na planilha, por cores, por não sei o quê, porém, o que adiantou? O que você conseguiu aprender com isso, né? Exato. A gente não faz análise, a gestão dos dados. Isso. E isso impede com que a gente tome decisões mais assertivas, né? Porque o primeiro passo é sempre ter clareza. Aí, quando a gente tem clareza, a gente tem que usar esses dados para elaborar um planejamento. E essa clareza é tanto quanto você ganha, quanto você gasta, quanto, assim, como que você... Sim, a gente tem que identificar tudo, né? Tudo que entra e tudo que sai, tudo que a gente tem de receita, tudo que a gente tem de despesa, né? Porque senão a gente não consegue avaliar, né? Exato. E na sua visão, assim, o que você acha sobre, por exemplo, o meu trabalho, eu tenho um trabalho aqui no consultório, mas também tem alguns trabalhos em outros hospitais. Aí, tipo, como que eu vou misturar um e outro, sabe? Isso que, às vezes, a gente faz, principalmente médicos, né? Pegam aqui do consultório, sobrou um caixa, aí eu levo pra casa pra fazer o mercado. Entendeu? Sim. Mas... às vezes sem controle. Esse é o maior problema, né? Depois da falta de clareza dos profissionais, principalmente dos profissionais autônomos e liberais. A gente costuma entender a nossa empresa como uma coisa só, nossa pessoa física e nossa pessoa jurídica. E esse é o maior problema de gestão financeira que a gente encontra, né? A gente precisa, o primeiro passo de todos é a gente poder separar, né? Mesmo sendo um profissional autônomo e trabalhando sozinho, a gente tem que se ver como uma empresa, né? E não como uma coisa só. Então, é muito importante que a gente faça essa segmentação de orçamento, né? Tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E que a gente se veja como funcionário da própria empresa. Nossa, isso é difícil. Você não é o chefe que vai lá pegar o dinheiro que quer dos lucros. Gente, não é assim. Não é assim. Até eu costumo usar uma analogia, né? Eu sempre pergunto para as pessoas, se você tivesse na sua empresa, entrasse uma pessoa, abrisse o caixa, tirasse um dinheiro, que você deixaria ela levar esse dinheiro? Não. E é isso que a gente faz com a nossa própria empresa. É verdade. Né? A gente acaba... vou tirar aqui, às vezes a gente até mistura as contas bancárias, né? A gente paga despesa da pessoa física na conta da pessoa jurídica, faz uma confusão toda, e isso dificulta tanto a gestão da pessoa física quanto a gestão da pessoa jurídica, porque eu acho que quando a gente tem essa segmentação, a gente consegue ver o nosso negócio como uma empresa. E aí, quando a gente fala de empresa, a gente fala de um planejamento de empresa, de crescimento de negócio, de aumento de lucro, consegue de estratégias. Escalar um pouco mais. Exato, que essa confusão não nos permite fazer. Porque até isso que você falou é bem interessante, porque a gente tem muitas histórias de médicos, assim, que, ganhavam muito dinheiro, aí começou a vida pessoal a degringolar, porque daí começou a gastar muito e eles nunca quiseram baixar o padrão. Porque daí, começou a ter menos movimento, começou a ganhar menos, mas não tinha esse controle. Então, assim, a gente viu muitos que se endividaram ou que tiveram que vender algum terreno. Então, assim, é perda de controle mesmo, financeiro. Exato. E a gente fala, os profissionais da área médica, geralmente eles têm uma renda mensal considerável. Sim, né? Considerável. Então, eles acabam comprometendo a própria renda com um padrão de vida muito alto. Né? Isso mesmo. E assim, a renda entra, mas ela entra proporcionalmente ao trabalho que você faz. Né? Quanto mais eu trabalho, mais retorno eu tenho. Né? Só que a gente tem que pensar no longo prazo, porque a nossa capacidade produtiva, quando a gente tem 30 anos, é uma. Quando a gente tem 60, a gente não tem mais aquela disponibilidade para trabalhar o tanto de horas que a gente trabalhava com 30 Nossa, anos. Nossa, Ju, mas a minha disponibilidade antes com 20 era bem melhor, agora com 33 é mais difícil. Por isso que eu digo que a gente, às vezes, acha que não precisa pensar no longo prazo recém-formado. Precisa. E a gente precisa pensar o quanto antes, porque o que passou, já passou. Exato. Mas se a gente puder mudar hoje,
vai ser muito melhor do que eu decidir mudar amanhã. Daí a pessoa de amanhã vai agradecer muito que você começou a cuidar disso hoje, porque ela não vai conseguir, às vezes, levantar às 5 da manhã ou dar 3 plantões seguidos e noite. Então, assim, é uma vida puxada que às vezes, eu vejo por mim, que me consome, às vezes, no meu descanso, porque tem um paciente que tá mal, tem um que tá internado, um que sangrou. Então, tu fica nessa espiral, assim, que às vezes até o teu tempo de livre, tu fica meio nervoso. Então, num futuro, às vezes, o planejamento é diminuir o pé. Então, você tem que ter o apoio financeiro para isso. Né? E é uma construção. Eu sempre digo que a independência financeira, a liberdade financeira, que eu não sei se você sabe, até vou explicar um pouquinho como funciona. Liberdade financeira não é ter quantia de dinheiro suficiente para que eu possa fazer tudo que eu gostaria, né? Liberdade financeira é quando a gente atinge um patamar que o nosso dinheiro nos traz uma renda passiva. O que é a renda passiva? Aquela que não depende do nosso trabalho, que é o nosso dinheiro investido que gera, né? Uma renda passiva que cubra os nossos gastos fixos, Sim. né? Então, quer dizer que quando eu tiver essa renda passiva pagando os meus gastos fixos, que eu vou poder escolher quanto eu quero trabalhar, até quando eu quero trabalhar, né? Isso nos permite aquela liberdade de escolha que a gente geralmente não tem quando depende única e exclusivamente do retorno da nossa atividade profissional, né? E isso não é impossível da gente chegar, mas exige tempo, exige constância. Exato, controle. É trabalhoso, não é uma coisa simples. Né? Mas é muito pior tu chegar na vida, no final da vida, e às vezes tem que depender dos outros, tu não tem uma reserva. Assim, e acontece, gente. Ou você tem um problema de saúde, então tu vai ter que tirar leite de pedra, né? De algum lugar. Então, esse planejamento ele é muito importante, inclusive pensando em profissionais que dependem da própria força física, né? Para gerar renda. Então, a gente fala exatamente, tem alguns imprevistos que acontecem que a gente não prevê, que são, por isso, imprevistos. Então, a gente tem que estar preparado para isso também, né? E um planejamento financeiro, ele traz esse conforto, né? Eu não sei, agora a gente está no Setembro Amarelo, que é né, também focado na saúde mental. E eu acho que a vida financeira equilibrada, ela tem um suporte muito grande nessa área, né? A gente perde aquela ansiedade de o que eu vou fazer, tá sempre correndo atrás da máquina, quando a gente tem um planejamento, aquele ratinho, tem uma organização, né? O ratinho na roda. Na roda, é a roda dos ratos que a gente fala, né? Ganha dinheiro para pagar contas até que o dinheiro acaba para trabalhar de novo. Né? E aí a gente vê que se a gente tá nesse sistema, dificilmente a gente vai chegar, né, numa idade com condições de escolher não trabalhar com conforto e segurança. Imagina aquela pessoa assim... Nossa, eu vejo médicos assim muito mais velhos, que tu vê, é muito vovozinho lá se arrastando num plantão, sabe? Pra quê, gente? Deveria ter pensado nisso antes, porque eu tenho certeza que esse médico ganhou muito quando era mais jovem, mas gastou de forma irresponsável, provavelmente. Porque, assim, na nossa faculdade não nos ensinam nada sobre gestão, nada sobre isso. Então, que bom que hoje, com a internet, a gente tem acesso a vários conhecimentos, assim, mas, assim, na sua opinião, o que a gente tem que começar a fazer, além da clareza, que tu falou, né? O que entra, o que sai, mas os seus objetivos também é importante, eu acho, né? Sim, é importante. Isso entra no planejamento, né? Eu sempre digo, a gente acaba não planejando nada na vida. Nada. A gente acaba agindo de acordo com aquilo que acontece, né? Trazendo para a rotina da casa. A gente não faz um planejamento do nosso dia, da nossa rotina. Quando muito, a gente faz uma agenda de trabalho. Isso. Né? Mas a gente acaba não planejando. Eu quero comprar um carro. Não, a gente não planeja comprar esse carro. A gente decide que vai comprar, amanhã a gente compra e financia. Exato, isso falar. E pede dinheiro no banco e não sei o quê, e os juros. Então, a gente não costuma planejar. E o planejamento, ele entra justamente aí, né? Nos objetivos que a gente tem, a gente poder refletir quais são os nossos objetivos, o que eu quero conquistar, onde eu quero estar daqui 5 anos. E eu acho até legal, porque esses seus objetivos você coloca no papel, você torna ele mais real. E também tu pensa, será que eu vou querer isso mesmo? Tu olha, eu quero um carro. E tu olha todo dia, tô planejando um carro. Mas será que eu preciso desse carro mesmo? Esse aqui bonitão vai me levar no mesmo lugar que esse mais barato, sabe? Então, às vezes tu vai também pensando sobre o problema, pensando sobre... consegue fazer escolhas mais conscientes, mais conscientes do que no impulso. E eu sempre digo, planejamento e estratégia permitem com que a gente faça isso. Porque quando tu não tem clareza,
tu não tem a menor ideia de tudo o que está acontecendo. E aí você acha que é possível, você vai lá e faz, aí depois talvez não fosse o momento correto, Exato. mas aí tu vai dando jeitinho, e aí a gente começa aquela confusão que é difícil de retomar, né? Principalmente na medicina, a gente tem muita mania de falar assim, não, mas é isso aí, eu tenho que fazer 10 plantões para pagar. Eu tenho que fazer... Mas assim, a gente esquece que o plantão, às vezes, tu não ganha aquele valor inteiro, né? Tu tem que pagar o imposto, tu às vezes tem que deixar pro hospital. Então, tem todos os... né? Tem que pagar nota fiscal sobre isso, então não é bem esse cálculo que deve ser feito. Quando você fala dessas despesas, né, a gente está falando justamente de despesas da pessoa jurídica. Né? Quando a gente consegue separar o orçamento, a gente consegue ver exatamente o custo que a nossa empresa tem. Porque quando a gente desconta o imposto, isso é custo da empresa. Quando a gente tem que deixar uma porcentagem para o hospital, isso é custo da empresa. Tudo é custo da empresa. Né? Então, a gente tem que saber tu não pode pegar isso e comprar o carro para você. Exato. Quanto é o custo da sua pessoa física também, para saber qual é o prolabore que você tem que ter, né? A gente tem que trabalhar com esses dados, né? Para poder não consumir tudo aquilo que a gente gasta. Quando você falou, preciso 10 plantões para comprar um carro, né? Isso dá a entender que você está considerando gastar tudo que ganha para adquirir um bem. Exato. Né? E o resto, gente? E o mercado, e a luz, e... Exato. Tipo assim. Então, a gente tem que fazer um planejamento um pouco mais estruturado, porque o lucro da nossa empresa não é tudo aquilo que... Não fica à nossa disposição. Tem que colocar, porque na empresa tem na pessoa física, claro, a luz, o gás, mas também tem do consultório, o aluguel do condomínio, o aluguel. Então, tem tudo. Até o sistema a gente paga. E ainda mais a gente, né, médico, que tem que pagar o CRM, a PJ do CRM, e vai. Então, assim... São custos altos, né? Que a gente tem que considerar, né? Não dá para considerar como renda tudo aquilo que entra. Né? Porque não é. Eu sei que eu sempre tive a mania, assim, de começar agora, final do ano, em novembro, eu já vou ir separando dinheiro pro CRM, pra minha sociedade, que eu sou da Sociedade Brasileira de Otorrino, pra Associação Médica Gaúcha e pra, tipo assim... Sim, são despesas que elas às vezes não acontecem todos os meses, mas elas são previsíveis. Elas são super previsíveis. Então, a gente tem que pagar geralmente até março. Então, no final do ano, eu sempre planejo. Vou fazer isso. Daí tem também o seguro do carro que vence em setembro. Então, tipo, eu tento sempre me preparar para isso. E no começo do ano, eu e o Dr. João, a gente tem um quadro aqui, que é a tarefas semanais, que a gente chama, que daí a gente coloca... Pagar CRM, doutor João, doutora Ana Carolina. Pagar não sei o quê. Daí a gente vai lá e coloca um xizinho. É bem básico, né? Controle, mas é um controle. Mas é uma coisa que funciona pra gente. Senão, porque tem o seguro do carro, seguro não sei o quê. O doutor João tem mais coisas, assim, de carro. Tem a da minha mãe também que ele paga. Então, assim, se tu for parar pra pensar, pensa na nossa rotina que é doida. Aí ainda tem que ficar pensando nessas picuinhas, assim, esses detalhes. E são despesas que muita gente não consegue prever num orçamento. Então, às vezes, você tem um orçamento que você consome ele basicamente todo com as suas despesas básicas. E aí, quando chega o momento de adimplir essas despesas, que apesar de serem previsíveis, não acontecem todos os meses, acaba sendo um valor muito alto, né? E inesperado. Então, a gente acaba ali já, às vezes, tendo que tomar algumas medidas que a gente não precisaria tomar se tivesse planejado antes. Se eu sei que eu tenho que pagar todo ano 3 despesas no final do ano, eu posso diluir elas no meu mês para tornar isso mais leve, guardando para pagar à vista. Exatamente. O que a gente faz? A gente não prevê. Aí chega lá, não tem para pagar à vista, parcela em 12 vezes. E daí, às vezes, porque à vista tu ganha até desconto, né? Por exemplo, PVA, tu ganha desconto. Então, é uma coisa que tu pode, entre aspas, ganhar aquele dinheiro, porque você ia gastar com um valor cheio ou até mais, né? Porque tu vai dividindo e tu ganha um valor. Tipo, aqui no Rio Grande do Sul é legal que tem o motorista consciente, não? Como que é? O bom motorista. Isso, desconto do bom motorista. É bom que se você não tem infrações, né? Durante o ano vai somando e vai diminuindo. Então, cara... Sim, a gente consegue evitar gastos desnecessários com um planejamento. Né? Exatamente. E quando você fala ali, né, de pessoas que têm um custo de vida muito alto, né? Eu gosto sempre de separar 2 coisas. A gente tem o padrão de vida e tem a qualidade de vida. O padrão de vida, ele é sempre medido pelo consumo, tá? Então, tudo que a gente gasta para adquirir coisas para
manter a vida que a gente deseja. Então, o aluguel, o financiamento da casa, o carro, a escola dos filhos, enfim, uma série de despesas que a gente usa para sustentar o padrão que a gente escolheu ter, porque o padrão a gente escolhe. Qualidade de vida, ela é medida pelo nosso nível de estresse. Então. Então vamos ver o meu nível de estresse. Geralmente a gente pensa, vou ganhar dinheiro para ter mais qualidade de vida. E a gente confunde qualidade de vida com uma casa maior, um carro maior, né? Com essas coisas que a gente compra. E aí o que a gente faz? A gente acaba consumindo todo o nosso ganho para manter esse padrão de vida que a gente escolheu. Porque um gasto puxa o outro, com certeza. Quando a gente compra um carro maior e mais caro... Daí tem o seguro que é mais caro, o IPVA mais caro. Exato, não é só o carro. Não, nunca é só o carro. Quando a gente muda de casa. Eu morava num apartamento e fui para uma casa maior. Você tem mais despesas com jardineiro, piscineiro. Então, assim, um gasto vai levando a outro. A gente tem que prever isso, né? E o que acontece com a qualidade de vida? Quando a gente compromete toda a nossa renda para manter o padrão de vida, a gente acaba tendo que dizer não para aquilo que de fato a gente gostaria. Por exemplo, quero fazer uma viagem. Não dá, porque não sobra. Porque eu comprometi tudo com a minha casa, com o meu carro. Com os meus gastos fixos, né? Quero diminuir esse mês minhas horas de trabalho. Não dá, porque se eu diminuir vai faltar para manter o meu padrão de vida. Então, qual que é o problema disso? O problema disso não é querer aumentar o padrão de vida, porque a gente busca isso e é um objetivo que a gente todo pode mundo conquistar. O que não pode acontecer é a gente aumentar o nosso padrão de vida e consumir todo o nosso ganho com isso. Porque daí não fecha, né, a conta no final. Porque aí fica aquela história. Eu não sei se já aconteceu, provavelmente sim, né? Porque a gente começa no mercado de trabalho ganhando uma renda. E aí a gente pensa, quando eu ganhar mais, eu vou conseguir me organizar para guardar dinheiro, para investir. E aí você começa a trabalhar, começa a ganhar mais. Daí vou comprar mais um negocinho aqui. Aí a gente aumenta o nosso padrão de vida e quando vê, a gente não tá mais sobrando. Porque se tem coisa que é fácil... gastar dinheiro. E é bom, não dá pra dizer que não é bom. Sim, claro que é. E vamos falar isso para nossas amigas que têm lojas aí, tá? Exato. Pelo amor de Deus. Não estamos contra as comprinhas, não estamos contra. Eu adoro, porém, eu tive que arquivar algumas, porque era todo dia que eu olhava. Meu, que lindo isso aqui. E inclusive a gente pode prever. Sim, coloca no orçamento, né, o valor para essa finalidade. Afinal de contas, eu sempre digo, a gente não pode abrir mão dos prazeres momentâneos, que são as nossas metas de curto prazo, apenas focando nas metas de longo prazo, né? É insustentável. Porque senão não vê graça, né? Porque parece que o sonho tá lá muito distante e tu não vive aqui, tô trabalhando. E a gente não consegue manter a constância aí, né? É igual uma dieta super restritiva. A gente não consegue manter por mais de 2 meses, né? E ainda depois a gente tem ainda o efeito rebote. Exato, o efeito sanfona, que volta tudo. Não aguenta mais. E na vida financeira é a mesma coisa. A gente precisa focar nas metas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, para que a gente consiga manter a constância pensando no longo prazo. E tu geralmente pede, assim, para seus clientes fazerem isso, colocar os de curto e de quanto tempo, assim, cada um, ou não tem um tempo específico, sabe? Tipo, esse aqui é desse ano, o próximo é de 5, 10, é tipo isso que você Sim, dependendo do objetivo, a gente estabelece se ele é de curto, médio e longo prazo, tudo dependendo do orçamento que a gente faz, da análise financeira da pessoa, para ver quanto tempo é possível com que ela chegue lá, o que ela precisa fazer para atingir mais rapidamente esse objetivo. Então, eu sempre digo que o planejamento financeiro ele é muito personalizado. É difícil a gente fazer um planejamento financeiro que abarque... Geralzão, assim, né? Geralzão. É complicado, a gente depende da análise da questão financeira da pessoa individualmente, do trabalho dela, do que ela tem disponível para fazer, né, do tempo que ela tem, da capacidade, às vezes, até de aumento de renda. Então, ele é um planejamento personalizado. Porque, às vezes, alguma pessoa que trabalha, sei lá, numa empresa não tem essa possibilidade de ter um ganho extra, né? Só se fosse, vou vender alguma coisa por fora, fazer uma loja virtual, daí consegue. Uma renda extra. Exato, mas, tipo assim, pra nós, da medicina, como é muito ali, por exemplo, os plantões, 12 horas, geralmente, ou 24, 40, então, o que a gente pode fazer por fora? No máximo, eu acho que investir, ou às vezes tem um produto digital, alguma coisa assim. Mas até investir, como a gente não tem nem noção, às vezes a pessoa acaba, vou deixar na poupança, vou deixar aqui e
seja o que Deus quiser, né? Mas a poupança, pelo que eu sei ali pela internet, é que não é muito bom, né? Sim. Então... na verdade, as pessoas elas costumam usar a poupança como uma forma de deixar o dinheiro reservado com segurança, né? Acho que as pessoas veem a poupança sobre essa roupagem, né? A poupança. Ela é mais fácil, né? Parece que tu tem ali à disposição para tirar quando quer. Ela tem liquidez, tu pode tirar na hora, assim, a poupança? Sim, a poupança tu consegue tirar na hora, só que o problema da poupança é que ela tem o rendimento dela, os juros, eles são pagos no dia do aniversário. Toda poupança tem um dia de aniversário, que é quando incide o rendimento. Só que acontece que se você não deixar o valor, o período até o dia do aniversário, você tirar antes, você não recebe o rendimento do mês inteiro. Então na real... Então o dinheiro fica parado. Ele acaba não rendendo nada. E às vezes é que nem ter dinheiro no colchão, então. Muitas vezes acontece, né? Quando a pessoa tem esse hábito de ficar retirando e sem atenção a isso, às vezes nem o rendimento do mês ela consegue. Gente, né? então, né? Muito Falando de investimentos, a gente tem outros produtos financeiros hoje que são muito mais rentáveis do que a poupança, né? Então, e tão seguros quanto. A gente fala, por exemplo, do Tesouro Selic. É uma ótima alternativa, por exemplo, para o nosso dinheiro da reserva de emergência. Sim, que é seguro, paga certinho. Tem liquidez diária também, então que bom. É importante a gente sempre estar atento. É bom explicar o que é liquidez, né? Sim, quando a gente fala de investimentos, a gente tem que tem a tríade que a gente chama dos investimentos, né? Que a gente tem que sempre observar, né? Que é a segurança, a liquidez e a rentabilidade. Quando a gente fala de investimentos, a pessoa abre, às vezes, lá, né, a plataforma para investir, escolher um produto financeiro, o que ela vai olhar? Rendimento. O que paga mais? Sim, porém... só que, na verdade, quando a gente deveria olhar a rentabilidade sempre por último. Porque o que a gente tem que pensar? Qual é a segurança desse investimento? Tem investimentos que são mais seguros que outros. Isso. Tem menos oscilação. Então, a gente tem que olhar para isso. Qual a liquidez? Né? Então, a liquidez, o que é? Quando eu posso tirar esse dinheiro se eu precisar? Isso. Tem investimentos que eu posso retirar a qualquer momento. Outros que é só 30 Tem dias. Tem outros que é 30 dias, anos. que é 5 anos, que são 10 anos. Então, a gente precisa estar atento a isso. E o problema é que, às vezes, a gente escolhe produtos financeiros sem um planejamento por trás. Então, por exemplo, se eu tenho um dinheiro que eu estou formando minha reserva de emergência. O que é? A reserva de emergência é aquilo que vai me dar segurança no futuro, para imprevistos. Então, geralmente a gente aconselha, né, que as pessoas tenham de 6 a 12 meses o seu custo fixo mensal como reserva de emergência. Para que, se eu precisar parar de trabalhar um mês, eu tenha o valor destinado para isso. Então, nesse caso, como é um imprevisto, ele não pode ter uma liquidez de 5 anos, porque tu não vai conseguir pegar. Ou de 30 dias. Aconteceu o imprevisto hoje. A liquidez tem que ser diária. À sua disposição para retirar hoje. E talvez não vai render tanto, porém, é aquele dinheiro da segurança. É para esse objetivo, né? Agora, se eu quero um objetivo, de longo prazo, que eu possa deixar, né, mais tempo, aí eu posso olhar melhor para a liquidez, para rentabilidade, para ver, de repente, né, se eu posso aguentar para aquele objetivo esse prazo, posso aguardar a data do vencimento para eu poder retirar, aí ele vai muito provavelmente me pagar um pouco mais de rendimento por conta do risco. E de ter ali o dinheiro também que vai ficar ali, né? Tu não vai ter acesso, e se você quiser retirar, você provavelmente vai ter que assumir algum prejuízo, né? Então, o problema é que as pessoas, por falta de conhecimento, acabam, às vezes, aceitando recomendações, né? Sem olhar para o planejamento financeiro. Isso. Às vezes até recomendações assim, vi na internet, vi alguma coisa que estão falando. Amigos, isso é bom. Só que eu sempre digo, a gente não pode usar as regras de um jogo que não é o nosso. E não é que seja um investimento ruim, talvez a recomendação. A recomendação, talvez para quem te recomendou, fosse boa. Gente, é a mesma coisa que a gente tomar o remédio do amiguinho vizinho, que funcionou. Entendeu? Pro amiguinho funcionou. Mas pra você, às vezes, não é o caso. A gente já teve paciente que veio aqui no consultório e falou que pegou, que precisava de aparelho de audição, que pegou o aparelho de audição de um defunto, assim, que morreu, que comprou da família. Eu falei, gente, a perda é totalmente diferente. Às vezes, o conduto, eles fazem todo o modelinho pra você. Então, assim,
é exatamente isso. Às vezes o planejamento financeiro de uma pessoa, para ela deu certo comprar lá na bolsa, comprar Itaúsa, blá blá blá, mas para você talvez isso não seja interessante agora. Então tem que ter a clareza, né? Você tem que organizar bem as finanças para ver se faz sentido, porque senão é importante que a gente passe a olhar para a nossa vida financeira com estratégia, né? Então, assim, a tal da intencionalidade que a gente usa para várias coisas na área dos investimentos e na organização financeira, ela é muito importante. Mas eu acho que nessa hora, assim, eu digo por experiência própria. Quando eu abri lá, eu uso a corretora, né, que é a XP. Então, eu olhava lá um monte de nomes estranhos e não sei o que, CDI, eu ficava, gente, o que é isso? O que eu vou fazer? Aí eu pedia, claro, ajuda pro meu consultor, né? E daí ele, tá, mas a gente não pode só enfiar lá. A gente tem que fazer uma reunião pra ver onde que você tá. Deu, ai, mas que saco dele. Não, a gente tem que analisar o que você quer pro futuro. Você quer casar, você quer comprar uma casa. Então, é exatamente isso que a gente tem que ter clareza. E essa primeiro resistência do que a gente que tu falou, né? Ai, vou ter que olhar pra isso. Exato, eu vou ter que Mas olhar a pra gente isso. precisa olhar pra isso. Se a gente quiser ter resultados diferentes, a gente tem que, né, pensar de uma forma diferente. Começar a pensar de uma forma diferente. De uma forma mais estratégica, né? Perder esse receio que a gente tem de olhar para nossa vida financeira, porque é ela que vai levar a gente para onde a gente quer chegar. Exato, para nossos sonhos. Você quer fazer aquela viagem, tu quer fazer alguma coisa, comprar o carro, é aí que a gente tem que ver. E com planejamento é muito melhor, porque daí tu se sente mais preparado para fazer essas coisas. E essa parte de, eu quero começar a colocar em algum desses ativos, assim, eu consigo fazer direto no banco do aplicativo ou só alguns dos bancos fornecem? Porque antigamente eles só tinham poupança, né? Mas agora eu sei que alguns bancos já são bem mais avançados, né? Então eles têm a gente consegue fazer alguns investimentos, né? Por meio dos bancos, né? Que a gente tem a conta corrente, enfim, consegue já, mas a maioria dos produtos financeiros ainda estão nas corretoras de investimentos, né? Então, eu nunca consigo, por exemplo, investir na bolsa sozinha. Eu vou lá... Não, eu tenho que ter uma corretora. Sim, é isso? Tem que ter. A porta de entrada. É a porta de entrada. E as pessoas acham que é muito difícil, mas na verdade não é. Só é como se a gente abrisse uma conta em outro banco. É basicamente isso. Sim. Né? Tu vai fazer o cadastro, às vezes pelo próprio aplicativo tu consegue. É fácil, não é complicado, né? É importante que a gente perca esse medo, né? E a gente só perde fazendo. Isso. E é porque é o medo do novo, né? Qualquer coisa que a gente faz novo. Então, claro, é sempre importante a gente se informar, né? A gente procurar aprender um pouco o básico, né? Porque tudo que a gente não sabe e arrisca fazer sem conhecimento nenhum tem um risco implícito muito maior. Com certeza. Né? Então, mas às vezes hoje vai lá e faz o seu cadastro no aplicativo. Tem quais outros aplicativos? Tem esse, tem da Arca, eu não conheço mais outros. Tem vários escritórios independentes, né? Que geralmente são vinculados a... isso, Então, por exemplo... a minha é um consultório, não. É um escritório que daí tem a coisa da XP. Vinculação, com a XP, com o BTG, enfim, isso, tem vários... Da Império Investimentos. Um amigo meu, nossa, de longa data, mas daí um morava em cada cidade e a gente só pelo WhatsApp hoje em dia, né? Sim, hoje é tudo mais fácil, né? Então, é importante a gente começar a pensar sobre isso, dar um passinho ali, abre conta, vai vendo como é o aplicativo, se familiarizando. Sim. Isso já é um passo bem grande. Se familiarizar, porque eu tenho essa coisa assim, quando o banco muda o aplicativo, eu já me embanano toda. Então, às vezes, eu fico só olhando o aplicativo, porque antes era tão fácil tu ir lá e colocar nos lugares, e agora, né? Então, às vezes, só se familiarizar já melhora um monte. Sim, já é um passo bem grande, assim, né? Então, é começar, né? A gente não começa... também dando grandes passos, a gente pode começar devagarinho, com menos valor, e sentindo, e tu acha, assim, que qualquer valor é bom tu colocar, assim... Porque todo mundo fala, eu quero ter... Eu não tenho dinheiro para investir, sabe? Que parece que tem que ser 100 mil reais, 200 mil. Mas não, às vezes, sei lá, com 100 reais tu já começa a investir em alguma coisa. Tu sabe que tem muita gente, principalmente na internet, que fala, você tem que investir 20% da sua renda, né? Mas tem pro gente... futuro. E eu acho que isso é um pouco ruim, porque a pessoa que não tem 20%, ela pensa, então não é para mim, né? Já exclui totalmente. Já exclui a possibilidade. E, na verdade, o ideal é que a gente chegue nos 20%. Mas se eu tivesse 100 reais, é melhor que nada, né? Porque a gente sempre tem que pensar que se eu não fizer nada, eu vou ter... Nada. Isso é certo. Se eu fizer um pouco, eu já vou ter um pouco. E quando a gente fala do longo prazo, o pouco é muito.
Só que nada é nada. Continua é nada. sendo nada. Exatamente. Então, assim, principalmente, né, para quem está se formando agora, eu até esses dias aconselhei uma mãe, né, o filho dela de 14 anos, e ele não tinha começado a entrar no mercado de trabalho, estava pensando em entrar no mercado de trabalho. E aí eu comentei com ela, eu disse, ele hoje não tem renda, né? Ele vai começar a ganhar, digamos, R$1.000 por mês. Se você já puder introduzir um comportamento dele pensar em guardar, investir, em pensar no longo prazo, para ele não vai ser uma questão de reduzir. Então, eu ganhava 1.000, agora eu vou ter que viver com 900, porque eu tenho que guardar 100. Ele já ganhava 0. Se ele considerar 900... já é ótimo. Já é muito dinheiro. Então, a gente começa a treinar o nosso pensamento, né? Para isso. Que a gente não está reduzindo. A gente está investindo para justamente conseguir alcançar às vezes algo. Até colocar um sonho para ele, né? Ele com 14 anos... tipo assim, quem sabe uma bicicleta ou alguma coisa assim, sabe? Muito... que para ele seria muito difícil, mas já vai treinando. Essa consciência de que ele pode, né, fazer essa reserva. E quando a gente fala de profissionais na área médica, a gente fala muito disso também, né? Vocês se formam e logo, já sai trabalhando. Pós-formados, já saem trabalhando com uma renda muito maior, né? Exato. Ainda é uma profissão que, logo no início, ela já possibilita com que os ganhos sejam bem consideráveis. Exato. Então, eu lembro que eu me formei no sábado, segunda eu já estava trabalhando com a minha carteirinha, aquela que nem é oficial, sabe? Provisória. Tipo assim, em papel. Parecia uma carteirinha de piscina, assim. E fui, gente. E muito provavelmente no primeiro mês tu já experimentou um ganho. Exato. Já, meu Deus, que dinheiro é esse? Como assim? Considerável. Só que aí o que a gente faz? A gente acaba consumindo. Até tem uma pergunta aqui. É verdade, esqueci que tinha as perguntas. Alguém colocou como controlar a empolgação do salário e não acabar gastando demais ou se enrolando. Realmente, quando a gente olha a conta bancária... Vi que tem um fundo aí de verdade, né? Quando a gente olha a conta bancária e vê aquele valor, você diz, meu Deus, agora eu posso o mundo. Tô rica aqui, ó. Tá. E aí a gente começa a gastar. Muito porque também a gente vem de um período, né, que a gente acaba escassez, não né? tendo renda. Os nossos pais, às vezes, têm um custo muito que é para alto, nossa manutenção, para formação. Aluguel, comida, material. Então, a gente vem de uma limitação. E aí, quando a gente vê que o dinheiro, todo o dinheiro entrou na conta, o primeiro impulso agora eu vou me permitir porque eu estava me privando antes. Sim, é tipo você no deserto e ver o oásis lá, assim, né? Exatamente. Agora eu beber tudo. Então, assim, acho que a consciência te ajuda um pouco a pensar sobre isso. Porque se você não tinha nada e, de repente, aqui você tem 10 mil para esse mês... Custa viver com 9? Ainda assim vai ser muito. Vai ser muito. Né? E pensar. Então, começar a desenvolver essa mentalidade, desenvolver o hábito de fazer diferente e de começar a pensar no longo prazo. Porque é o longo prazo que vai trazer a qualidade de vida que a gente acha que é o dinheiro que traz pra gente. Mas não é. Mas não. Porque eu sempre digo que, às vezes, não é o quanto a gente ganha, é o que a gente faz com aquilo que a gente ganha. Exatamente. Né? Porque a gente vê que tem muitas pessoas que ganham muito e fazem pouco ou nada, e pessoas que ganham menos e conseguem construir muito mais. Eu vejo muito isso, muitos médicos, assim, os mais antigos, eu acho que a nossa geração é um pouquinho mais, assim, da qualidade de vida, vai viajar, faz as coisas, mas muitos médicos, não, eles trabalham, assim, ó, até quase morrer, chegar em casa, comer, dormir, levantar para trabalhar, sabe? É um ciclinho, é um ratinho, mas para eles não é de ter que pagar conta, mas eles vivem assim. Então, tu vê que as pessoas, às vezes, ficam meio tristes, não tem o porquê da vida. Então, eu gosto de perguntar sempre para as pessoas, né? Se elas vivem para trabalhar ou trabalham para viver. Porque tem uma diferença. Tem. Quando a gente vive para trabalhar, exatamente, você tá nesse ciclo de produção, ganhar dinheiro, gastar dinheiro, trabalhar de novo. Esse ciclo. Isso sempre. E quando você trabalha para viver, você trabalha justamente pensando nisso. Em usufruir o hoje, mas pensar no longo prazo, para construir talvez uma renda passiva, para construir a liberdade que a gente quer, a liberdade de poder escolher, né? Principalmente quando parar de trabalhar, quando reduzir o ritmo. Enfim, até esses dias eu estava vendo uma reportagem falando do William Bonner, que eu não sei se tu viu, que ele vai sair agora do Jornal Nacional, enfim. E aí eu achei bem interessante que ele falou
que ele tomou essa decisão há 5 anos atrás, quando os filhos deles foram estudar no exterior. E ele viu que ele tinha que dizer não para tudo o que ele queria, né? Para visitar os filhos, para estar mais presente, porque ele tinha que dizer sim para tudo aquilo que ele devia dizer sim, que no momento era o trabalho. E aí eu trago, né, que muito provavelmente, com certeza, ele só conseguiu tomar essa decisão de dizer sim para aquilo que ele queria, porque ele tinha uma base financeira. Com certeza. Né? Uma base financeira estruturada que permitiu com que ele, muito provavelmente, reduzisse a renda, passasse a ganhar menos e pudesse... Porém, né, aproveitar aquilo que ele gostaria. E aí as pessoas podem falar, mas o William Bonner, óbvio que ele consegue. Bom, mas... Né? Mas nós também conseguimos. Só que a gente precisa começar. E às vezes também tu tem que ver o seu padrão de vida. Talvez tu não vai conseguir ficar bebendo champanhe todo dia, né, só de renda passiva, assim, só de dividendos, mas... Você vai conseguir fazer o mercado, vai conseguir visitar os seus filhos, ficar com eles um tempo. Então, às vezes, assim... Do que tu precisa para ser feliz, na verdade? A gente consegue planejar o longo prazo, né? Qual é a renda passiva que eu preciso ter para sustentar o padrão que eu gostaria de ter na velhice? Aí. Né? Porque o que a gente vê é que as pessoas têm um padrão de vida, elas sustentam um padrão de vida até uma certa idade. Quando elas reduzem a capacidade produtiva, elas acabam decaindo no padrão de vida. Então, assim, é justamente isso é muito ruim para a cabeça também, né? É justamente por isso, porque a gente não pensa no longo prazo. Porque a gente tem como fazer essa construção. Né, desde que a gente pense o quanto antes, comece a fazer uma gestão mais estratégica. Né? Não é impossível. Quando a gente fala de investimentos, a gente fala dos juros compostos, né? Isso. Nossa, esse é o do cartão de crédito, que se tu perder ali, tchau. Só que os juros compostos, eles podem trabalhar contra a gente ou a favor da gente. Quando a gente fala do cartão de crédito, que quando a gente não paga, a gente vai incidir juros sobre juros. E vai pagar uma dívida altíssima. Gente, ele fica assim muito alto. E é uma dívida alta. Eu já vi pessoas se perderem muito com o cartão de crédito. E quando a gente fala de investimentos, a gente está fazendo os juros compostos trabalharem a nosso favor. Então, assim, tudo que a dívida do cartão aumentaria para a gente ter que pagar, os juros compostos nos investimentos, eles vão aumentando o nosso valor investido e gerando uma renda passiva maior. Daí, antes era um valor, mas aí tu ganhou sobre aquele valor. E depois, agora, nesse novo valor, tu vai ter e vai subindo, né, a escadinha. E esse tipo de investimento é praticamente qualquer um ali que você investir, mesmo sendo mais seguro. Tem aquilo que você falou, todos, né? Todos vão ter essa incidência de juros sobre juros, né? Mesmo sendo pouco mesmo sendo pouco ou muito. E essa é a vantagem, porque quando a gente fala do longo prazo, a gente vê que, às vezes, o valor que a gente aporta, né, ele acaba sendo, às vezes, inferior ao valor que os juros compostos transformam. Então, às vezes, eu tenho aportado, sei lá, 200 mil reais, mas de juros compostos eu tenho mais de 200 mil reais. Então, isso quer dizer que o dinheiro trabalhou por mim, sem eu precisar gastar tempo para... Exato, que eu não tive que trabalhar. Trabalhar não, tu trabalhou pra colocar um X, mas depois os juros tu não precisa mais. Eles fazem o trabalho deles, né? Então, a gente aquele negocinho tem um aumento. de... É o passo de formiguinha. Milho em milho. É um passo de galinha vai enchendo o bico ali. Exato. E aí eu sempre falo também que é muito importante hoje a gente fala muito sobre investimentos e as pessoas têm olhado para isso com mais atenção. Então as pessoas estão mais familiarizadas com investimentos. Só que acontece muito das pessoas investirem, aí daqui a pouco elas tiram porque faltou. Aí elas investem e elas tiram porque decidiram comprar alguma coisa. Pode. E a gente vai e volta, né? E, óbvio, tem objetivos que são de médio prazo que eu vou atribuir esse valor para esse investimento para tirar para adquirir alguma coisa. Isso, mas daí é tudo consciente. É consciente, mas a gente tem que ter o investimento de longo prazo, que é aquele que a gente não mexe. Só que o que possibilita isso? Uma base bem estruturada. Porque senão a gente vai estar sempre socorrendo a reserva que a gente fez para suprir uma demanda que aumentou. Que é imediatista, assim. Então, é importante a gente ter uma base estruturada, né? Que a gente fala que é do básico, da organização financeira, do planejamento estruturado, do orçamento, do limite de gastos, da organização mesmo. É isso que proporciona para que a gente possa sustentar a longo prazo. E sobre até o cartão, assim, tu acha que é ruim, assim, o pessoal às vezes se descontrola, assim, com muito limite? O problema do cartão é que a gente perde o controle.
né? A gente não tem controle sobre as coisas. Quando a gente tem um orçamento estruturado, isso permite com que a gente use o cartão de uma forma mais inteligente, né? Sempre considerando o limite de gasto que a gente tem para determinada área de despesas da nossa vida. Porque médico, assim, tu formou médico, já vem um monte de banco te oferecer o cartão com limite tal, e daí você... opa, que beleza. E as pessoas acham que limite de cartão é a extensão do salário. E na verdade não, porque não é seu dinheiro, né? Tem dinheiro muitas vezes que ele é maior do que a nossa renda. E aí tá o problema, porque chega uma hora que a gente não consegue dar o giro. E é fácil a gente consumir o limite do cartão. E tem até aquele negócio de você pagar uma parte de uma fatura de um cartão no outro e... tem gente que faz uma confusão, acaba se colocando em situações bem complicadas, assim, né? Adquirindo, contraindo dívidas altíssimas por conta dessa falta de organização e de gestão. Então, assim, eu sempre recomendo... É importante ter um cartão de crédito, porque tem coisas que a gente só compra com cartão de crédito. É até bom para ter milhas e tal. Exato. Agora tenha um cartão de crédito. Não use mais que um. Tudo que a gente amplia vai dificultando. Então, assim, se você puder lidar com uma conta de banco, uma conta de investimentos e um cartão de crédito, é infinitamente mais fácil a gente adquirir o controle das finanças. E talvez um limite não tão grande, né? Assim, só para emergência mesmo. Ou para... Seria o ideal. Aquela compra de passagem aérea, ou uma compra, tipo, de um hotel. Uma coisa assim que tu precisa que esteja mesmo no... Ou um computador, vamos dizer. Mas, assim, para tu não... ficar arrastando perder o controle. Isso. Porque quanto mais coisas a gente tenta administrar, mais difícil fica o controle. Exatamente. A gente já tem que separar a pessoa física, a pessoa jurídica, mais um cartão, e vai indo. Aí a gente acaba perdendo realmente a mão e chega uma hora que fica difícil. E até, agora não é nem pergunta do pessoal, mas é minha mesmo. Na parte, assim, de gestão de lar, o que você acha que tem que ter um cartão dos dois, da casa... Tratar a casa como se fosse a empresa, assim, separado. Eu acho que não tem receita de bolo universal. O que funciona para cada um. É o que funciona para cada um. Porque a maioria não consegue falar de gestão do lar também, né? Muitos casais não falam. Não falam sobre dinheiro. Isso é um problema. Eu acho que tudo isso, todo esse comportamento, né? A gente tem que avaliar o comportamento do casal, das pessoas que compõem o casal, porque isso também vai dizer muito sobre qual é a forma de gestão que vai ser mais adequada. Sim. Né? Tem pessoas que preferem unir as duas rendas e fazer uma gestão unificada. Sim. Tem pessoas que preferem manter a individualidade e dividir as despesas da casa, né? Eu sempre acho importante a gente conseguir visualizar as despesas da nossa casa que a gente usa para viver, as nossas despesas fixas. Então, é importante ter um orçamento da nossa casa para que a gente identifique o custo, né? Que a gente tem. E aí, depois, a gente pode escolher como fazer essa gestão, né? Tem gente que faz uma contribuição proporcional à renda, porque quando a gente fala de duas pessoas, às vezes tem uma pessoa que tem uma renda maior, outra menor. Então, às vezes, para equilibrar, é importante fazer uma análise, né, proporcional à renda, para ficar mais equilibrado. Enfim, mas é o que funciona para cada um, né? Mas é importante que a gente converse sobre isso, né? Converse também sobre regime de bens no casamento. Isso é muito importante, É importante a gente olhar para isso. Não tem certo e errado. Né? Tem o que funciona para você. Por exemplo, se você é casada com um grande empresário, e aí se a empresa dele quebrar, você tem aquela... O risco, dependendo do regime de bens. Pode te afetar. Então, talvez tenha que ser separado. Mas também, se você é uma dona de casa, talvez seja interessante ter unificado por conta, né? Depois tu vai ter uma segurança quando se separar, né? Cruzes. Não vou dizer que separar, sim, né? Mas não casa para separar, exato, né? Mas vai que é imprevisto, gente. Mas, então, acho que é isso aí. Tem que analisar cada situação. Analisar, e para isso, a informação ela é importante. Porque a gente não conhece. Então, a gente tem que buscar conhecer mais sobre isso para entender, de fato, como as coisas funcionam, como pode ser melhor organizado. E sempre falar sobre as finanças, né? A gente precisa ter o nosso momento. Eu sempre recomendo que o ideal seria que a gente tivesse um controle pelo menos semanal das nossas finanças. Sim. Mas como casal é importante que pelo menos uma vez por mês a gente possa sentar para falar sobre isso, sobre objetivos, sobre porque acontece muito a gente vê quando uma família surge que as pessoas elas acabam abrindo mão até dos objetivos individuais em prol dos objetivos da família. Né? Ou do casal, ou depois que tem filhos, dos filhos. E é importante a gente sempre olhar. Uma família é composta por dois indivíduos, né? Quando a gente fala de casal.
E os indivíduos têm objetivos individuais, além dos objetivos conjuntos. E é tão importante, né, você ter isso para você dar é aquela coisa que você falou de qualidade de vida, você ter o descanso, se sentir você também para continuar trabalhando e trazendo renda para essa família. Então tem que ter isso também. Então é bem importante, assim, quando a gente começa a abrir, né, sobre esse assunto de organização financeira, as coisas são muito maiores, elas têm uma envergadura muito maior do que a gente acha que elas têm. Sim, mas até isso de médico é interessante. Por exemplo, o médico começou a ganhar mais, é recém-formado e começou a se envolver com uma pessoa. Até tem que conversar com essa pessoa sobre a união estável, porque depois ela é considerada uma união estável com divisão total de bens. Então, assim, tem que conversar, às vezes, com essa pessoa. Eu sei que, às vezes, é um assunto difícil, mas é importante, sabe? Você proteger seu patrimônio. Porque depois, quando vocês se amam, tá tudo ótimo. Todo mundo é amor, vida perfeita, confetes. Mas depois, quando dá algum problema... Sim. Gente, o que a gente vê de história que vai perdendo as coisas. Falar disso enquanto as coisas estão bem, porque depois... E tu sabe que um dos fatores, percentualmente falando, mais altos que contribuem para o fim do relacionamento é o fator financeiro. Então, assim, aí está mais um motivo para que a gente possa tratar disso com mais facilidade, né? Com mais frequência. Porque se a gente se organiza... A gente evita esse tipo de discussão por problema financeiro. Às vezes as pessoas têm perfis diferentes quando a gente fala num relacionamento. Um é mais gastador, um é mais econômico, mão de vaca. Então a gente tem que conseguir entender o perfil de cada um, às vezes achar um caminho central ali que tu consiga, né, tratar isso de uma forma um pouco mais leve, mais simples, né, que consiga abarcar o perfil de um, o perfil do outro, né, chegar no meio termo para que as pessoas consigam andar numa mesma direção, Com certeza, porque é isso que a gente quer num relacionamento, né? Os dois olharem para o mesmo lugar no futuro e se encontrarem lá. Se você começa a olhar para lá e vocês não se enxergam, então vocês estão indo em caminhos separados. Então, às vezes, não é interessante ficar mais junto. Mas tudo bem conversado. Eu sempre falo que o que é combinado, o que não é combinado não pode ser cobrado. Então, assim, o óbvio tem que ser dito. Então, às vezes, a gente acha, mas essa pessoa sabe que é assim. Gente, não é. Vamos pegar, conversar, uma jantinha, um negócio legal, estabelecer alguns combinados e aí no futuro você consegue daí, né, cobrar isso, mas se não... E tu sabe que agora tu falou uma jantinha, eu sempre gosto de... eu incentivo os meus clientes, né, quando eles estão começando a fazer essa gestão e essa organização, a sempre associar essa conversa financeira que é tida como tão complicada e difícil, tipo, que medo, com algo positivo, né? Que a gente chama de neuroassociação. Isso facilita a criação de um hábito novo, né? Porque quando a gente fala de... Vou criar uma nova rotina financeira, um hábito novo de organização financeira, é novidade. Tudo que é novidade é mais complicado, né? O nosso cérebro, inclusive, ele tende a nos boicotar, né? Para facilitar. Não vai olhar hoje para isso. Tu tá tão cansado, vai descansar. Um dia tão difícil olhar para finanças. Ai, que saco. Assim, inconscientemente, a gente acaba então faz uma noite da pizza, alguma coisa assim. Então, é importante trazer momentos, né, positivos para falar desse assunto. Isso ajuda o nosso cérebro também a modificar esse pensamento que a gente tem de que é uma coisa tão complicada, tão difícil, que gera, às vezes, até discussões, né? Muitas vezes. E conversar, né? E tentar entender o porquê que o outro pensa assim. Talvez tentar enxergar que você também pode ceder um pouco para tentar administrar. Então, é conversar. É tudo uma conversa, né? É conversar. E vamos ver as outras perguntas. Acho que teve mais umas 2, né? Teve. E se alguém quiser conversar também alguma coisa na live, pode... Aqui se fala sobre reserva de emergência, né? Unicomissário, acho que até a gente já meio que deu uma palhinha, né, sobre isso, né? Então, a gente começa sempre... aqui provavelmente a pergunta seja qual produto financeiro usar para isso. Mas a gente começa na organização financeira. Sim. Primeiro. Eu sempre digo que... primeiro que tem pessoas que querem começar a investir. Daí começa investindo em algo... arriscado, talvez, que gere tanta segurança. Não, a reserva de emergência tem que ser o nosso primeiro objetivo. Sim. E o segundo tem que ser, usou a reserva de emergência, tem que repor a reserva de emergência. Entendi. É isso que dá tranquilidade. É tipo a caixa d'água. Acabou a água da rua, mas tem a caixa d'água lá. Ele vai usando e depois tem que preencher de volta. Exato. E a gente começa a reserva de emergência na organização financeira. A gente tem que viabilizar que a nossa renda
proporcione com que a gente possa reservar mensalmente um valor para a construção dela, né? Sim. E aí a gente volta para o mesmo assunto. As pessoas dizem, mês que vem eu vou começar a ganhar mais, eu vou deixar para o mês que vem. Isso não acontece, isso é uma mentira que a gente conta pra gente. Para nós mesmos, né? Porque quando eu falo, um exemplo, um balde furado, né? A gente tá botando água, botando dinheiro, mais dinheiro. Só que se ele tá furado... O que vai adiantar? Ele vai escoar. Então, mesmo que eu trabalhe muito, eu vou colocar mais dinheiro... Ou vou colocar mais água no balde. Ele vai continuar escoando e a gente não vai ver o acúmulo desse capital. Então, tem que tapar os furos, né? Então, a gente tem que começar lá na organização financeira, né? Eu sempre digo, a gente nunca espera sobrar para guardar. A gente sempre se paga primeiro. Isso. Né? Então, entrou o dinheiro... Já separo para minha conta de investimentos, já faço meu investimento, minha reserva de emergência. Sim. E aí depois eu organizo meu orçamento para viver com aquilo que sobrou. Sim, que sobrou. Como se o meu salário fosse exatamente aquilo que sobrou depois de descontar a minha reserva. Exato. Né? Então, isso é bem importante, é um mecanismo que a gente usa para facilitar esse processo, principalmente quando a gente não tem esse hábito. Né? Sim. Só que tem gente que vai dizer, eu não sobra. Falta, às vezes falta. Às vezes falta. Aí, então, tu tem que tapar o furo. Aí, tu vai ter que ir lá para a organização financeira, para fazer toda a gestão, análise, ver aonde estão os furos, né? A gente tem que começar a tapar os furos do balde para depois começar a ver o dinheiro sobrar. Exato. Assim, eu vejo que, na minha realidade, assim, das minhas amigas, do pessoal que eu conheço, é muito, assim, furo, às vezes, de coisas fúteis que tu não precisava comprar naquele momento. Você não precisava mesmo. E a gente vai muito pela emoção. Então, às vezes, você trabalhar essa parte da emoção é muito importante, sabe? Sim. Tu não precisa de mais uma coisa. Então, e acho que o médico é muito assim também. Que ele se perde no que ele quer, no que ele almeja e não tem esse planejamento. Então, esquece que, às vezes, um futuro dessa reserva de emergência é muito importante. Sim, pode fazer toda a diferença. E não é que a gente não pode comprar, mas a gente pode prever no orçamento o limite de gastos para essa finalidade. O que acontece é que a gente acaba extrapolando e comprometendo muito do orçamento com coisas que a gente não sabe. Só que quando a gente não tem a gestão, a gente não consegue organizar, né? Porque tu não sabe quanto desse limite eu já gastei. Né? Tu nem tu pensa, sabe. Eu tenho limite de tanto, mas aí tu vai passando o cartão e aí tu só vai olhar no final do mês. Só que daí tu Deus, como eu gastei tudo isso. Dobro. E a gente fica, né, sem entender. O cartão. Então, por isso que a gestão semanal ela é importante, né? Eu até, para os meus clientes, eu tenho até uma planilha que ela é automatizada, ela faz a leitura dos dados, então ela te dá as respostas muito rápido que tu faz. Então, ele consegue te dar, né? Tu vai lançando ali as despesas que tu tem na semana. Ele já vai te dando quanto da meta tu gastou para essa finalidade. Então, isso te permite com que você tenha consciência sobre qual é a sua meta, quanto você já gastou da meta. Será que esse mês eu ainda posso comprar mais isso ou tenho que deixar para o mês que vem? Isso aí. A gente consegue fazer a gestão. Gente, hoje em dia também no celular tá né? Todo mundo tá com o celular, não adianta. palma Até o idoso lá na fila do banco, ninguém mais vê TV, a novela, tá todo mundo lá. Então, a facilidade. A gente tem que usar isso pra gente. A gente consegue usar para fazer esses lançamentos, essa gestão. Né? Tem formas mais facilitadas pra gente fazer isso. Então, a gente tem que acabar usando isso para conseguir ter resultado. Porque senão a gente não vê. A gente não vê. E, gente, ganhar dinheiro é difícil, mas gastar é fácil. É muito fácil. Eu que tô agora planejando o casamento, então, meu Deus do céu. Meu Deus. Tudo que eu ganho já vai ali, ó, na caixinha do casamento. Porque gasto muito rápido. E tem que ter previsibilidade, né? Quando a gente fala de profissionais médicos também, às vezes a gente fala da ausência de previsibilidade de renda. Né? Então, renda variável, né? É importante a gente olhar para isso também de uma forma diferente, porque nem sempre a gente ganha tudo todos os meses. E às vezes até, tipo, aqui em Erechim a gente trabalha com um plano que pelo menos ele paga todo mês. Mas eu sei de planos, assim, lá em São Paulo, em alguns lugares, que às vezes 3 meses para pagar. Então, o que você trabalhou esse mês, às vezes daqui 3 meses você vai receber. Então, assim, é difícil mesmo você planejar. Por isso que a reserva de emergência ela é importante. E é importante que a gente tenha a reserva de emergência da pessoa física, da pessoa jurídica, principalmente quando a gente lida com esse tipo de situações, né? Porque é isso que gera ansiedade, que gera desconforto, que gera estresse, né? Essa falta de previsibilidade, ela é desconfortável. Sim. Então, é importante que a gente tenha um planejamento
bem estruturado para dar conta disso, né? A gente consiga ter previsibilidade, ter uma reserva, né, de caixa, para esse tipo tudo. de imprevisto, né? Para tudo na vida. Exatamente. Ju, temos alguma pergunta? Acho que duas ou três. É. Para quem nunca investiu nada, existe um jeito simples e seguro de começar com valores pequenos? Que acho que a gente falou, né? havia falado antes, né? Sim, a gente não precisa grandes valores para começar a investir. E até é importante que, para trazer segurança, que talvez a gente comece com pouco. Sim. Né? A gente vai sentindo, procurar produtos financeiros mais seguros, né? Não tão voláteis, né? E hoje em dia eu vi que... eu não entendo muito do assunto. Então, assim, eu vi que mudou muito das regras, né? De impostos, sobre alguns produtos que antes eram isentos pelo rendimento. E tu acha, assim, que afetou muito? Eu acho que isso não impede a gente de investir, né? Mesmo tendo esses impostos. As pessoas, elas têm a sensação de que pagar imposto é horrível, né? Meu Deus, tá... E realmente é desconfortável, ninguém gosta de pagar. Agora, só paga quem tem. Exato. Né? Então, a gente paga geralmente os impostos sobre o rendimento. É claro que a gente pode vir a experimentar rentabilidades menores, porque a gente tem que descontar o imposto de renda, enfim. Mas a gente só paga pelo rendimento que a gente tem. Isso quer dizer que a gente só está pagando porque tem. Ai, que bom. Então vamos eu acho pensar que é assim, bom né, a gente mudar essa visão, porque a pessoa às vezes fala, agora que eu vou pagar imposto de renda, eu não vou mais investir. Ainda assim, é melhor Exato, investir. meu querido. Então, às vezes a visão, a forma como a gente enxerga as coisas acaba impedindo com que a gente haja, né, em benefício próprio. Então, exato. mudar essa visão é importante. É uma visão mesmo. Porque a gente não tem escolha. Tem coisas que a gente não tem escolha, então são lutas que a gente não que pode nem aquela travar. frase que tem no inglês, né? Que é dead and taxes. Tipo, a única coisa certa é a morte e imposto, gente. E quando a gente fala de impostos, eu gosto sempre de dizer... Se o governo chegasse amanhã e dissesse, a partir de amanhã, todos têm que pagar um imposto de 10% todos os meses, tu não pagaria? Sim, não tem que pagar. Tem que pagar. E por que a gente não paga o próprio imposto? Se eu dissesse, não, nós somos imposto, nós somos nosso governo. A partir governo. do mês que vem eu tenho que guardar 10% da minha renda. Por que a gente não faz pra gente? A gente sempre faz por uma obrigação. Força externa. Exato, porque senão a gente vai ser preso. Mas a gente vai ser punido se a gente não fizer pela gente. Porque no longo prazo a gente vai ver as consequências de não ter começado antes. Viu, gente? Então é importante a gente olhar, começar a mudar alguns pensamentos, né? Adotar algumas estratégias, inclusive de mudança de mentalidade, porque isso vai fazer toda a diferença. Exatamente. Eu não sei que oração, que a gente já se estendeu muito. 11 horas. Uma horinha, né? Tá bom, assim, tá bom. Ju. Foi ótimo. Foi ótimo, exato. Mas só conta um pouquinho de você, como que você chegou até aqui, porque você teve uma mudança de carreira, né? Você se apaixonou por essa carreira. E acho que é bem legal, assim, você comentar, então, com o pessoal. Então, eu venho da área do direito, né? Então, uma área bem... a gente mistura... até a gente fala que era distante das exatas, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito organizada. Eu acho que isso vem um pouco do exemplo, né? Que eu venho de família, assim, de organizar finanças, de controlar gastos, enfim, todas essas questões eu acho que eu trago muito. Mas chegou uma época em que eu percebi que isso só não era suficiente. Sim. Que além de guardar dinheiro, eu deveria saber o que fazer com o meu próprio dinheiro. E eu acho que um pouco vem do meu perfil de ser um pouco controladora, curiosa, mas eu precisava saber, porque as pessoas me diziam, faz isso, faz aquilo. E eu pensava, será? Aí eu disse, não, eu preciso aprender. Porque senão eu não vou saber tomar escolhas por conta própria. Tomar decisões por conta própria. Tu fica sempre dependendo de alguém, né? E aí eu comecei a estudar por conta própria. Foi uma área que sempre me interessou muito. Eu fui aprendendo. Ali eu descobri que eu só achava difícil porque eu não conhecia. Até o momento em que eu decidi que isso... não ia ser um impeditivo para você, assim. E isso começou a me brilhar os olhos. As pessoas sempre me diziam, me ajuda, pode me ajudar, pode me ensinar. Que legal. E isso acabou despertando em mim esse interesse. Aí eu fui fazer a formação, né? Eu me formei como educadora financeira profissional. Fiz uma pós também em neurociência e psicologia positiva, porque eu acho que tem total relação essa parte comportamental com a gestão financeira. Porque se a gente for ver, todo mundo sabe o que fazer. Exato. Né? A o gente básico sabe é o feijão com arroz. Guardar dinheiro, gastar menos do que ganha, diminuir o gasto com cartão de crédito, né? Evitar gastos supérfluos, todo mundo sabe. Sim. Mas a gente não faz. Mas é aquela vozinha na cabecinha. E aí eu achava que eu precisava também me especializar nessa área para poder trazer
melhores resultados. E você entendeu o seu cliente também, né? Você entende o que cada um passa, então qual que é a mentalidade de um para outro. Então, acho que tudo vai somando, né? Aí hoje eu trabalho como consultora financeira, então a gente faz toda essa parte de planejamento, né? Hoje é um atendimento bem personalizado, então cada caso é um caso, né? Cada cliente é um cliente. A gente tem uma metodologia que a gente segue que é validada, que tem resultados, mas todo o processo da consultoria ele é bem personalizado porque depende das necessidades de cada cliente. Tu deve ter uma tabela básica até lá no curso que a gente fez, né? Você gravou, tem uma organização básica, mas assim, é um geral, né? Sim. Você fazendo só você é bem diferente, básico, né? Então a gente desenvolveu toda uma consultoria que é uma consultoria prática, porque a gente, como profissionais, a gente não tem tempo a perder. Não, exato. Então, assim, durante todo o processo, tudo acompanhado, feito catalogado durante o processo para que depois a pessoa tenha autonomia e mecanismos para seguir fazendo de uma forma simples que tome pouco tempo. Então a gente faz toda a organização, deixar tudo encaminhado para que a pessoa só dê andamento. Isso. Né? E de uma forma bem leve, assim, fácil. Eu sempre gosto de trazer uma linguagem simples. Descomplicar as coisas. Descomplicada, porque né, a gente tem que desmistificar essa relação de dinheiro e coisa complicada, né? Não é para ser assim, é para ser uma coisa leve, fácil. E o problema tá justamente, essa sensação que as pessoas têm de receio de olhar, ela tá justamente na desorganização financeira. Quando a gente organiza, as pessoas começam a dizer, nossa, tá simples, não tá difícil, agora eu tenho vontade de olhar. Eu tenho uma visão geral. Eu tenho vontade de olhar, de organizar, de manter, porque tá dando resultado. Eu acho que quando você começa, você vê aquele valor, ai, que bom que tá ali, sabe? Tu te dá uma segurança e tu sempre vai querer colocar um pouquinho mais. Sim, a motivação vem com o resultado, né? Mas pra gente chegar no resultado... Tem que ter uma açãozinha. Tem que ter iniciativa ali, porque senão o resultado não vem. Então é isso. Ô, Ju, você também vai ter um evento aqui em Erechim, né? Presencial. Sim, Fala um pouquinho ali. No dia 13 de setembro, farei um evento presencial, um workshop com café da manhã, justamente para associar... Sim, eu já vou estar lá também. Que bom. Justamente para associar esses momentos positivos, né? Eu acho que a troca de experiências, ela é muito importante, então não vai ser um evento teórico, expositivo 100%, né? Vai ser um evento em que eu vou trazer bastante prática, que eu vou estimular essa troca de experiências, né? Pra gente ver que a gente não tá sozinho nessa, Isso né? aí. Mas que a gente pode chegar e ter um resultado positivo. E tomar um café da manhã bem gostoso também. Gostoso, em boa companhia. Então tá, gente. Então, muito obrigada por participarem. Adorei o nosso bate-papo, super leve. Ótimo. Meu Deus, várias perguntas assim, que eu tinha na minha cabeça. E com certeza vai mudar pra muita gente, assim. Ai, que bom. Fiquei bem feliz de estar aqui também. Que bom, gente. Então vamos aí acabar nossa live.